Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje eu queria não desenvolver a minha homilia a partir do texto santo do Evangelho, mas queria hoje fazer um panegírico, ou seja, pregar a partir da vida do santo que nós estamos celebrando. Na ocasião, são dois. Primeiro, um bispo, São João Fischer. Depois, um leigo, diplomata, político, São Thomas More, que era chanceler do reino da Inglaterra. Se vocês situarem bem, esses dois santos, esses dois homens, eles estão no contexto da Reforma Protestante, no momento em que a Igreja do Ocidente está passando por uma grande crise, onde se começou a se dividir o reino de Deus, a igreja deixada por Cristo. Vamos contextualizar a história desses homens aqui. Primeiro, o rei Henrique VIII, que era rei da Inglaterra, ele era casado com Catarina de Aragão. E esse rei começou a ter um relacionamento extraconjugal com uma mulher chamada Ana Bolenha. E pede ao Santo Padre, o Papa, ele rei católico, que aceitasse o seu divórcio. O Santo Padre, o Papa nega, não aceita de modo algum. Ele ali faz um processo, de modo que os lordes, os duques, até os bispos do seu reinado assinaram aprovando o seu divórcio. A igreja disse não. Por quê? Porque a indissolubilidade do matrimônio é algo na fé católica inalienável, não se aliena. A igreja não aceita, sob hipótese alguma, o divórcio. Não faz parte da fé católica, não faz parte da fé da igreja. Não foi assim que nosso Senhor elevou a união de um homem e uma mulher à condição de sacramento. E a igreja não pode aceitar, os fiéis não podem aceitar. E a indissolubilidade do matrimônio sempre foi para nós algo muito sagrado, muito santo, porque é algo para nós deixado por nosso Senhor, e a igreja nem dialoga a respeito disso. O rei fracassou no seu casamento, e a igreja, como mãe e mestra, mater et magister da humanidade, não porque simplesmente ele era um ser humano de primeira grandeza por ocupar um dos maiores reinos da época da humanidade, no século XVI, o reino da Inglaterra, que a igreja iria permitir. Não. Se a norma ela foi deixada por Cristo, nem o mais simples de um súdito pode querer o divórcio, nem o rei. E a igreja bateu de frente, e a igreja não aceitou. E o que é que o rei faz? Na sua corte, todos ali, todos se curvaram diante da vontade do rei Henrique VIII.
Mas o bispo João Fischer disse não. E o chanceler do reinado, Thomas More, também disse não. Os dois foram presos. Foram presos os dois. Thomas More vai escrever algumas obras, entre elas 2 obras escandalosas: A Utopia, um clássico da literatura mundial, e uma obra religiosa, A Sós com Deus, que me é muito caro esse texto, gosto muito, que ele escreveu na prisão, em forma de cartas para sua filha. E eles sendo julgados ali pelos duques, e em um determinado momento ele diz assim: não posso assinar, não aceito assinar. Em um determinado momento, o duque, que não me recordo do local, o duque como que se escandaliza e como que xinga assim: que inferno, olha, eu não tenho clareza, eu não tenho sabedoria para dizer se isso é certo ou errado, o que eu sei é que todo mundo assinou. Assine você também. Como companheiro da gente, assine para cessar essa crise. Vamos, ânimo, assine, seja nosso companheiro. E aí ele responde assim: eu não posso assinar, porque você assinou de acordo com a sua consciência. Eu não posso assinar, porque isso aqui vai contra a minha consciência. Agora eu assino para ser seu companheiro. Aí você se salva e vai para o céu, porque agiu de acordo com a sua consciência. Eu assino contra a minha consciência e vou para o inferno. Por companheirismo, você vai sair do céu para vir para o inferno comigo? E assim ele foi morto. Por quê? Porque não agiu contra a sua consciência. Minha gente, aqui é que eu quero entrar, explanar um pouquinho a santa teologia moral. É preciso que nós formemos a nossa consciência. É preciso que nós aprendamos o que é correto e temamos a Deus e coloquemos Deus em primeiro plano. Muitas vezes a gente percebe que hoje em dia não existe nem mais crise de consciência nas pessoas quando fazem algo errado. É como se tivesse errado e tudo bem. Antigamente, as pessoas faziam algo errado e a consciência acusava, e a pessoa ficava para baixo. E a pessoa sofria, procurava o confessionário e buscava remediar a situação, se convertia, fazia penitência, simplesmente para não estar mal com Deus. O ambiente que nós vivemos no século 21 é um ambiente onde não existe mais consciência do que é certo e do que é errado. Muitas vezes eu fico a observar, não é distante não, são os meus paroquianos, as almas que Deus me deu para guiar, para conduzir para o céu. Como
muitas vezes levam uma vida tão frívolas, vidas frívolas, vazias de sentido e de significado. E é interessante porque aqui eu não estou olhando só as pessoas que vivem fora da igreja ou esporadicamente vêm na igreja, não. Eu estou olhando a partir de dentro das pessoas que vêm à igreja de um modo sistemático, que a consciência não fala mais, que a consciência como se calou. Por quê? Porque simplesmente existe uma crise de fé, existe um problema de fé, de simplesmente levar a vida de qualquer modo, de qualquer jeito, como se cada um fossem juízes de suas vidas e que não tivessem nada para a Deus prestar contas. E é importante que nós compreendamos que Deus fala às nossas consciências. E é preciso que nós nos resgatemos moralmente. Seja padre, seja leigo, nós precisamos nos resgatar moralmente. Seja marido, seja esposa, seja o filho. E precisamos buscar todos os dias vivermos de acordo com a consciência evangélica. Olha aqui. Por que consciência evangélica? Porque tem gente que quer seguir a própria consciência e cai no buraco, porque a consciência não foi formada, porque os valores estão aversados, estão invertidos, a cabeça está de pernas para o ar, nós poderíamos dizer assim. Por quê? Porque os valores foram perdidos, começando pela família. Essa semana eu escutei uma das coisas mais lindas do meu sacerdócio. Eu encontrei com uma pessoa casada simplesmente há 63 anos. E ainda me disse assim: olha, padre, sabe como foi o nosso namoro? O nosso namoro foi assim. Ele foi na minha casa 3 vezes de cavalo. Eu olhei ele, eu na sala de janta, ele na sala de estar, uma vez. Da outra vez, nós nos aproximamos, conversamos ali uns 20 minutos, pegamos na mão e nos abraçamos. E o próximo encontro já foi o casamento. E nós estamos casados há 63 anos. E aí, eu gosto de escutar essas coisas, eu dizia assim: e vocês passaram por muitas dificuldades, muitos problemas, muitas coisas. E aí começou a me relatar as dificuldades, os problemas. Mas uma coisa me impressionou, quando o homem disse assim: olha, padre, eu sempre me senti responsável pela salvação da minha esposa. E a mulher riu e olhou para ele e disse assim: e eu também. E ali eu venho martelando esse pensamento na minha cabeça ao longo de toda a semana, e vi como
O matrimônio sonhado, querido, pensado, desejado por Deus é santo, é belo. Mas é santo e é belo na medida em que a mulher se sente responsável em salvar o marido e o marido se sente responsável em salvar a mulher. Muitas vezes eu fico observando como as pessoas brincam com a vida e muitas vezes é a própria mulher a incentivar o marido, sendo causa de queda, de escândalo. Uma vez eu dizia a uma esposa assim: olha, se seu marido não quer sair de casa, se contente em casa, porque vai chegar o dia, que Deus o livre, que seu marido esteja viciado no álcool e você vai chorar. E é impressionante, mas eu vi isso acontecer com esse mesmo casal. Por quê? Porque vejam bem, minha gente, a gente crescer na virtude é algo que demora muito, mas a gente se bagunçar, a gente decrescer nas virtudes, é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Por quê? Porque o bem, para se instalar no nosso coração, leva muitas vezes muitos anos com a vida de oração. Mas o mal, para se instalar no nosso coração, basta uma frequência de 3 ou 4 vezes o mesmo erro, e aquilo ali toma conta da gente como se fizesse parte da nossa vida. Então vejam, é preciso que nós aprendamos a formar a nossa consciência e compreendermos que o que nós temos de mais santo é caminharmos sempre na presença de Deus, é caminharmos sempre diante de Deus. Muitas vezes é tão difícil a gente fazer enxergar a eternidade para quem não consegue olhar o horizonte, e muitas vezes interpretar o padre como um antiquado, como alguém de um pensamento ultrapassado. Só que de verdade o padre, o sacerdote, deve pensar como a igreja e não como as ondas que o mundo nos coloca. Eu sempre disse aqui nessa paróquia a vocês que vocês não têm, nunca tiveram um pároco alucinado ou fora da realidade do mundo, de jeito nenhum. Sempre tive os pés muito no chão, mas sempre com a consciência de onde quero chegar e sempre com a consciência da minha missão de fazer vocês também lá chegarem até Deus. E para isso é preciso muitas vezes a gente lembrar coisas que vocês muitas vezes esquecem, verdades eternas que nos levam para o céu. A igreja louva São João Fischer, a igreja louva São Tomás Moros, a igreja louva esses santos que apetecem tanto a nossa fé. São Tomás Moros foi uma das pessoas espirituais que eu conheci logo no meu primeiro ano de seminário. Eu encontrei essa obra, Utopia, no propedêutico lá na casa de formação na cidade de Palmeira dos Índios, Alagoas, e li, sem muita pretensão. Um dia
na criação da paróquia, de uma das paróquias da minha cidade, hoje são 5, era uma só. Nós estávamos comemorando os festejos da criação da paróquia, eu lembro como hoje, 20 de janeiro de 2004. E nós estávamos ali jantando, até com o juiz da cidade, Dr. Ayrton, na época, que era da Pastoral da Família. E ali numa roda de conversa, numa mesa grande, eu era o único seminarista, 1 ano de seminário, e aí ele começou a falar desse homem, desse santo, São Tomás Moros. E aí ele perguntou na mesa assim, aqui quem conhece uma obra dele? E eu falei para o meu pároco, Monsenhor José Nilton, na época, assim, eu conheço. Falei baixinho, que sempre fui tímido. Aí ele olhou para mim assim, riu e falou assim, você não conhece não? Eu digo, conheço. Ele, fale. Eu digo, não falo não. Aí ele falou, olha doutor, ele conhece. Aí ele olhou assim para mim e disse assim, você conhece? Eu falei, conheço. Qual a obra? Aí eu falei, Utopia. Aí comecei a descrever ali e criei amizade. E hoje, graças a Deus, nós temos amizade. A partir disso, né? Então, conheci e me encantei com esse santo. E depois, lá na frente, quando no Brasil traduziu as obras de São Tomás Moros, né? De um modo particular, essa obrinha pequenininha, A Sós com Deus, que deve ser até encontrar em PDF, mas lá contém muitas verdades de fé, né? Li, gostei e sempre carreguei. E depois, quando eu fui feito chanceler aqui da diocese, né? Me aproximei dele pedindo a intercessão para que me ajudasse, na época com 33 anos, para ajudar o meu bispo na condução da nossa diocese. E graças a Deus, até hoje, nós estamos aqui. Então, é um dos santos que nós devemos conhecer, que buscou de verdade pregar a respeito da consciência cristã. Consciência cristã que nós devemos ter e nunca devemos perder. Porque aquilo que de mais precioso nós temos é a nossa consciência, que deve ser evangélica, que deve estar moralmente ligada a Cristo. E na hora dos desvios, na hora que ela se deforma, nós temos que aprender a colocar o joelho no chão e pedir ao Senhor, o bom Deus, que possa de verdade encarrilhar de novo a nossa vida para o trilho da reta consciência que haverá de nos levar aos céus. Quem tem o hábito de leitura aqui na igreja, eu convidaria a ler com carinho e com presteza essa obra fininha, mas que tem tanto a nos ensinar e a formar a nossa consciência. Vamos ficar de pé.